Comerciárias e comerciários, quero convidá-los para conhecerem o trabalho que o Sim Comerciários realiza em prol de toda a categoria. Além da proteção e conquistas ao direito trabalhista, nos empenhamos em promover oportunidades de lazer e convivência ao comerciário e sua família. São 87 anos de lutas e conquistas. Vocês são o nosso maior compromisso e razão de existir. Quem tem um pet sabe, eles são mais do que animais, são parte da família. E quando chega a hora da despedida, eles merecem todo amor, respeito e carinho que sempre nos deram. No complexo de crematórios do Grupo Uniprev Prever, existe um espaço especialmente preparado para este momento. O crematório Pet Prever, um lugar tranquilo, arborizado, um ambiente propício para que você possa fazer uma fiel homenagem ao seu amigão. Para quem é associado Pet Prever, conta com benefícios exclusivos, como os descontos em nossas redes de parceiros, farmácias, laboratórios e muito mais. Temos condições especiais para o associado Prever, com parcelas mensais acessíveis, e temos o plano preventivo para quem não é associado. Informe-se pelo WhatsApp 16 34 34 mil. Crematório Pet Prever, sua fiel homenagem. No mundo dos negócios de hoje, a verdadeira transformação não acontece só na teoria. Ela nasce da coragem de inovar e de evoluir com propósito. A Tri-Sales transforma de verdade. Conectamos tecnologia, pessoas e processos para gerar impacto real. Ajudamos empresas a produzirem com mais eficiência, com saving inteligente e governança de TI que reduz custos e traz segurança. Inovação, dados e automação para entregar resultados que você sente na operação e no futuro do seu negócio. Tri-Sales, especialista em transformação digital. Inovação que gera valor e transforma de verdade. Programa Conectado. Oferecimento. Prever Campos Elíseos. Respeito, carinho e dedicação ao alcance de todos. Sim Comerciários. Defendendo e valorizando os direitos dos comerciários desde 1936. E Tri-Sales. Especialista em transformação digital. Tri-Sales transforma de verdade. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Conectado, tradicional Conectado com você há 10 anos aqui pelo Grupo Tati de Comunicação, pela TH+ TV e também pela nossa rede social, ao vivo, terça e quarta, das 2h30 às 3 da tarde e também nos finais de semana as nossas reprises. Muito obrigado mesmo pela sua audiência a partir de agora. De Ribeirão, seja de Ribeirão ou também de toda a nossa região. Agradecer também a parceria dos nossos queridos amigos do Sim Comerciários, Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto, valorizando e defendendo os direitos dos comerciários desde 1936. Também agradecer a Prever Campos Elíseos, a Uniprev Prever, que volta no final do nosso programa, sempre com o momento da família. Você sabe, respeito, carinho e dedicação ao alcance de todos. Andréa Vitaliano volta no final do programa e também a Tri-Sales, que transforma de verdade. Acesse, você que tem empresa, acesse e comprove. Eficiência em transformação digital, acesse aí www.trisales.com.br. Nosso programa de hoje vai discutir e falar sobre comprovação da união estável nos pedidos de pensão junto ao INSS. Você que tem uma união estável, né? Vai acompanhar junto com a gente aí, espero que você possa participar também. Comigo está aqui o advogado Wellington Alves. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, fazia tempo que não vinha aqui no nosso programa. Eu que agradeço a presença aqui. Obrigado mesmo. Bom, doutor, quando a gente fala em união estável, a gente está falando sobre quem já está casado comprovadamente, quer dizer, no papel, na igreja ou não? Então, não. A união estável é uma modalidade de união de pessoas, uma união conjugal, né, que recentemente foi reconhecida como equiparada a casamento. Hoje o Código Civil reconhece essa condição, e só que ela não é um casamento, tá? Então existe essa comparação, esse respeito à união estável, porém, no caso a gente está falando hoje do INSS, né, eventualmente você precisa de um benefício do INSS, precisamente em relação à pensão de morte, você vai ter que comprovar perante esse órgão
a existência dessa união estável com o falecido. O que é uma união estável, então? Por exemplo, saiu há pouco tempo uma legalização, e o senhor me corrija se eu estiver errado, com relação ao namoro. Isso. É uma união estável o namoro? Então não, ele é diferente, né? A união estável ele tem pelo menos 3 requisitos presentes para se falar que é uma união estável, né? A gente tem que falar que é uma relação pública, tá? Duradoura e na intenção de constituir uma família. São esses 3 requisitos no mínimo para se falar de uma união estável, tá? Então, hoje, diferente do passado recente, as pessoas achavam que precisava de um tempo mínimo para se reconhecer a união estável. Normalmente as pessoas achavam que acima de 2 anos, morando junto com a pessoa, com o companheiro, que se reconheceria. Hoje não mais. A união estável ela pode ser reconhecida independente de prazo, de tempo. É necessário que tenha esses requisitos, que seja pública, conhecida por todos, que tenha essa intenção de constituir família também, né? Isso que é importante. Tá? Então, deixa eu entender. Eles têm que morar juntos. Hoje também não é mais, também não é mais pedido, tá? A convivência única no mesmo imóvel não é mais um único requisito, tá? Só que quando a gente fala de INSS, logicamente é necessário, o INSS ele pede uma situação, inclusive, de das condições de provar a união estável, é comprovar que vivem juntos, né? Um exemplo é que o INSS pede provas de encargos domésticos arcados com cada um. Um exemplo que eu posso te dar é a conta de luz no nome de um, a conta de água no nome do outro, pelo período exigido, né, que comprova que moram no mesmo local. Mas, em linhas gerais, pela lei, não se exige isso. Porém, para a pensão de morte, o INSS faz essa exigência da comprovação no mesmo domicílio, na mesma casa. Quando o senhor fala em INSS, quais são os requisitos básicos que o INSS, então, só para a gente resumir a questão. Quais são os requisitos básicos que o INSS pede, né, em várias questões? Pode ser de aposentadoria, por exemplo? Falando exatamente da pensão por morte... Estamos falando de pensão por morte. Mas quem teria direito, né, a pensão por morte? Tá. Quem teria direito ao segurado do INSS, faleceu, quem pode requerer perante o INSS a pensão por morte? Hoje, né, existe lá um exemplo, uma linha, né, que em primeiro vem os dependentes econômicos, que no caso seria os cônjuges, que você casado no papel, casado exatamente, essa relação já é presumida. Então o INSS não vai questionar. Então, ao momento que você fazer o seu requerimento de pensão por morte sendo casado, popularmente falado no papel, né, a pessoa apresenta, não vai exigir mais nenhum outro documento, certo? Tá. Quando eu só tenho uma relação de união estável, eu preciso provar para o INSS que eu tenho essa união estável. Mesmo que seja em domicílios diferentes. Mesmo que seja, tá? Se porventura o INSS não aceitar a situação, você vai recorrer ao Poder Judiciário, né? Que ele é um pouco mais amplo. Aí é uma dorzinha de cabeça a mais, né? Vamos dizer assim. É o tempo, né? O tempo que vai. Daí para você buscar esse reconhecimento, tá? Mas por linha ali, o primeiro requisito, o cônjuge tem esse direito reconhecido. Após o cônjuge, o filho, né? O dependente até 18 anos ou incapaz acima disso. E em terceiro momento, se o segurado não tiver herdeiros, ou companheiro, ou então esposo, os seus pais, né? Ok. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar da pensão por morte, no caso da união estável. Nesse caso, o INSS vai te pedir, então, ali uma lista, ele apresenta, né, na própria lei, uma relação de documentos que você pode apresentar, que pode comprovar essa união estável. Né? E hoje ele exige pelo menos, no mínimo, salvo engano, de 2 a 3 tipos de documentos. Tá? Então, se durante a sua união estável, se porventura você não tiver essa forma de comprovar, vai ser mais difícil, ou às vezes vai ser indeferido de fato, né? O reconhecimento dessa união estável, você vai ter acesso ao benefício. Nós estamos falando hoje aqui na TV, né? Falando no programa sobre essa questão, porque comprovadamente existem muitos casais que não regularizam sua situação
né? Essa união estável e ficam de uma maneira informal. Sim, Isso é sim. correto, doutor? Correto. O censo de 2022 do IBGE, ele traz para a gente uma informação interessante, tá? Cerca de 38%, salvo engano, das uniões da época foram através de união estável, tá? Superou o número de casamento religioso e civil. Qual é a justificativa? Existe uma justificativa para isso? A população mais jovem hoje em dia não tem muito interesse na formalização, tá? Um pouco também da distância, de repente, de algumas crenças religiosas, né? Também a maioria do pessoal que não tem uma crença religiosa, nesse mesmo censo de 2022, traz que 60% dessa população, que salvo engano em torno de 38 milhões de pessoas no Brasil, salvo engano, tá? Não vive em união estável em detrimento a uma união formal, tá? E a maioria desse pessoal são jovens, até 30 e poucos anos de idade, tá? E também esse número ele aumenta quando a população também é mais carente, de baixa renda. O pessoal também se utiliza mais da união estável do que a formalização. Qual é a grande crise, né, de não se regularizar? A dificuldade, o Caparelli, depois... Especialmente quando se fala em pensão por morte. Então a capacidade do momento que você precisa desse benefício. Porque já é um momento difícil na vida da pessoa que perde um ente querido, né? Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas mantêm o lar financeiramente e você já perde essa capacidade. Aí já é moroso esse pedido, aí você vai e não tem toda a documentação necessária ou não é aprovada pelo INSS. Então o seu caminho ficou mais tortuoso, né, até você conseguir. Daí hoje essa necessidade da gente, tanto do poder do lado do direito, da informação, mostrar para as pessoas, no mínimo, ter condições de comprovar isso quando for necessário, né? A gente pode dar uns exemplos aqui dos próprios documentos que são listados pelo INSS. Quais são? Por exemplo, um tipo de prova que é muito comum que o INSS aceita é uma certidão de nascimento do filho em comum da pessoa. Isso é um meio de prova. Constar como dependente na ficha de cadastro do emprego da pessoa, como companheiro, né? Muitas vezes também se utiliza de documentos, convênio médico, onde um é dependente do outro, plano funerário, também é muito comum aparecer um dependente do outro ali, seguro de vida, algum meio, clubes, também é uma maneira de você comprovar, tá? Uhum. Tem que existir alguma comprovação. Tem que existir. Né? E também a prova dos encargos domésticos. Como a gente conversou lá fora, por exemplo. muitas vezes a conta de luz está no nome de ok. A conta da água está no nome de outro, né? E ali você comprovar que existia ali uma união, uma convivência e uma dependência econômica também, né? E uma questão importante, mesmo que sejam do mesmo sexo. Mesmo que seja do mesmo sexo. Né? Hoje em dia hoje é reconhecido esse direito, né? normalmente. Essa união, né? ela é civil, é reconhecida, né? Se não tem nenhum documento, doutor, né? Fica mais complicado, né? Não tem... existe uma outra forma? Por exemplo, a vizinha que mora há 30 anos ao lado do casal. Que é muito comum. Muito comum, às vezes. Depoimento, né? De alguém que vê o dia a dia. Verdade. É importante o depoimento ou é fundamental? Olha, ele não pode ser a única prova a ser produzida tanto na esfera administrativa, né? Tá. Como também na esfera judicial. Ela vale. Ela tem valor. O depoimento tem peso. Ela tem valor, também, né? Só que não é a única prova a ser produzida. Ela não é uma prova plena, né? Capaz que por si só ser suficiente. O INSS, ele pode se utilizar de testemunha, você pode apresentar, né? Normalmente 2, 3 testemunhas, né? Uhum. E ali você fazer essa prova. Mas o importante é que você tenha mais de uma prova, né? No mínimo, tá? Isso é importante. Uma coisa muito importante também, que às vezes é muito fácil de você também trazer como prova. Uma conta bancária em conjunto. Tá? Isso é bem comum também, né? E é uma forma de provar essa qualidade da convivência das pessoas, tá? Então, são documentos que muitas vezes ao longo do tempo ou a gente não guarda também, ou não tem, não se atenta a guardar. E o INSS também, depois da reforma previdenciária de 2019 e um pouco antes também, hoje se exige também que essa prova ela aconteça num espaço de tempo.
Tá? Um exemplo, se hoje a gente fosse pedir um auxílio, uma pensão por morte, eu teria que fazer uma prova, que a gente chama de uma prova, início de prova, demonstrando que essa união estável, um documento que ela acontece nesses últimos 24 meses dessa convivência, tá? Como também se utilizar de outros documentos que comprovam que essa união estável é antes de 2 anos para trás, tá? Anteriores a 2 anos. Então não basta eu trazer um monte de documentos desses últimos 2 anos, tá? Então eu preciso que esses documentos se mostrem ao longo do tempo do período que eu quero comprovar. O período é muito importante também hoje em dia, porque hoje você tem uma tabela de tempo também do recebimento desse benefício. Tá? Demora? Demoroso? Quando eu digo a tabela, dependente da idade do requerente, do tempo da convivência, esse benefício vai ser pago por um determinado tempo. Tá? Eu não lembro de cor aqui a cabeça para a gente poder trazer. Mas quanto mais idade, mais rápido acima de uma certa idade, esse benefício fica vitalício. Ah, tá. O requerente, um exemplo, o requerente tem 30 anos de idade e só comprovou, um exemplo hipotético, tá? Não é exatamente isso. Pagou X tempo. Tem lá 3 anos de união estável comprovado, mas não tem nem 18 meses de recolhimento de INSS. Então o tempo vai ser mínimo, se não me engano, 4 meses apenas. Só? Então hoje existe uma então tabela. Não é vitalício para todo mundo. Não mais. Não mais. Então você tem que ter outros requisitos depois. Tempo da união, tempo do casamento, a idade do requerente. É possível recorrer à justiça? Vamos imaginar que o INSS deu uma negativa. Sim, ou que falte algum documento e o INSS tem que negar. É possível, aí você vai fazer todo esse trabalho, né, de produção de prova também no judiciário. Muitas pessoas hoje se recorrem também à escritura pública de união estável. Para mim é um documento muito importante. Só que também hoje em dia não é considerado como uma única prova. Não basta eu ir no cartório, reconhecer, fazer uma escritura pública de união estável, que o INSS ele vai aceitar somente esse documento. Ele vai exigir também os outros documentos, tá? Mas é muito importante. Vejo um meio muito, muito interessante e indispensável também para a união estável, tá? Hoje em dia também muitas pessoas fazem, às vezes por instrumento particular, uma cartinha de próprio punho, né? Vai lá só reconhece firma para poder entrar no convênio do outro, participar de repente aí lá como dependente da empresa, né? Tem valor? Tem valor, mas também não sozinho, com os outros documentos. Não garante, né? Tem que ter garante os outros documentos. É. Bom, para você que está acompanhando o nosso programa, a gente está falando sobre a questão da comprovação da união estável, né? E fiquem atentos, porque, segundo o Dr. Wellington Alves, que está aqui com a gente hoje no Conectado, existe uma gama imensa, né, de pessoas que estão vivendo neste momento, neste regime. É chamado regime? União estável? É uma forma de união conjugal. Uma forma de união. Você falou uma palavra importante que é o regime, né? O regime no união estável, como não é um casamento, mas ela mesmo que não conste, é considerado como se fosse um regime parcial de bens, tá? Quando você faz uma escritura pública ali junto perante o cartório de notas, você até pode indicar ali já o regime, tá? O regime, você pode também dizer ali que você vive com a união estável com aquela pessoa há 10 anos, desde 2000 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa, né? E também fixar o regime, tá? É importante isso, que é essa possibilidade, tá? Outra questão importante, tá? Que você também pode pedir o reconhecimento da união estável de maneira judicial. Somente o reconhecimento. E depois de reconhecida na justiça, vamos falar assim, você levar para os órgãos que você vai precisar de se utilizar. Mas por que por meio judicial? Qual é o problema? Porque muitas das vezes você não tem essa documentação toda, tá? E a única Mas o cartório entrega, normalmente? A escritura pública? Quando eu faço uma união estável no cartório, por exemplo, tranquilo. Sim, você vai, né? Agora, eu posso ser a parte que quer ter a união estável? É isso que você está querendo dizer? Vamos falar assim, um reconhecimento pós-mortem. Ah, ok. Tá? Tipo assim, o seu companheiro, sua companheira faleceu e não deu tempo de você fazer nenhum documento de união estável, né? E aí você vai ter que se recorrer a um reconhecimento pós-mortem, tá? Esse reconhecimento judicial, ele é possível, tá? Inclusive ele é possível dentro do próprio inventário do falecido,
tá? Só que aí você vai depender, o Caparelli, da concordância dos demais beneficiários desse inventário, tá? Então, se houver a concordância dos demais herdeiros, participantes do inventário ali, o juiz vai reconhecer essa união estável, né? Ela tem força, né, de lei, né? Força ali, e você vai poder utilizar nos órgãos como o INSS, se for o caso, tá? E essa obrigação também de como comprovar a união estável, a gente também vê em outros órgãos como a SPPrev, quando o falecido é servidor público estadual. A gente vê também na Prefeitura Municipal, no caso de Ribeirão Preto, o IPM, Instituto, né, Previdenciário Municipal. Também lá tem uma lista, se não igual ou similar, de documentos que comprovam, que podem comprovar a união estável. Tá? E lembrando sempre, quando você entra nessa celema de ter que comprovar, logicamente seu pedido administrativo ele vai ser um pouco mais alongado, né? Então, assim, ele vai demorar um pouco mais se você não tiver toda essa documentação. Quanto tempo geralmente demora? Depende muito. Depende muito do documento, da análise, né? Da data da entrada. Mas também. Certamente vai haver uma morosidade maior do que o normal. O INSS, agora pra gente, duas perguntas pra gente finalizar. O INSS tem recebido muito pedido de análise? Muitos. Dessa documentação? Muitos, o pedido de pensão por morte, eu não vou saber números absolutos, mas ele é bem expressivo, tá? Muito expressivo. Queria que o senhor desse um recado, né, para quem está nessa situação, nesse momento, acompanhando a gente, né, para deixar para as famílias que estão vivendo e enfrentando esse tipo de dificuldade, vamos dizer assim, nesse momento, doutor. Vamos lá, eu sugiro a cautela, né? Se você está numa união estável, tenta regularizar, tenta formalizar, ainda que de repente não seja por meio do casamento, né? Seja civil, seja religioso, mas pelo menos procure um cartório de notas, faça uma escritura pública, né? Guarde documentos de todo esse período, porque nesse momento que é já muito difícil para a família, na perda do ente querido, de renda, ainda você demorar mais, tornar a coisa mais morosa por falta de documentos e às vezes nem conseguir o benefício ali, né? E quando você vai para o Poder Judiciário, muitas vezes demora muito mais que de fato. Né? Então, o meu conselho, o meu recado é que fiquemos atentos a formalizar, se possível, ou então, pelo menos, guardar os documentos. Aí, nós brasileiros, nós temos uma mania de não ter documentos guardados. Tá? A maioria de nós não temos. Até porque, né, doutor, a gente não sabe. Eu vou inventar essa frase agora. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Com certeza. Estou criando agora essa frase. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, se resguarde. Né? Se resguarde, tanto exatamente um isso. quanto o outro. Né? Sim. Tanto o marido quanto a mulher, ou no caso de união do mesmo sexo. Pensem nisso, né? Conversem sobre isso. Né? É importante se conversar sobre isso. Você falou um tema muito importante, é que quando você em vida declara essa vontade, até mesmo da união do mesmo sexo, vai demonstrar que os demais têm que respeitar essa união, né? Fica muito mais fácil que o Poder Judiciário... Tem que agir honestamente, lógico, né? Mas os documentos são para comprovar tudo isso. Né? Exatamente. Essa é a importância. Tá bom, doutor. Obrigado pela participação. Fique atento, né? Você que vive aí uma união estável. Namorado, então, não. Ainda não. Ainda não, né? Mas tem um detalhe do namoro qualificado, tá? Cuidado. Namoro qualificado. O que é um namoro qualificado? Em um minuto, doutor. Qualificado é um namoro um pouco mais sério, tá? Ele tá quase na união estável, mas não é união estável. Mas tem tempo? Tem um tempo também definido? Não, primeiro dia de namoro. Dá pra ir no cartório e Você pode fazer um contrato de namoro hoje muito utilizado. Mas é cartório? Você pode fazer uma escritura pública também, uma escritura particular, faz força entre as partes. Mas importante, namoro qualificado não é união estável, são coisas diferentes. Às vezes as pessoas pesquisam, são coisas bem diferentes. Gente, não é desconfiar do outro, ou da outra, no caso. É uma questão por segurança. Sim, né, doutor? É uma segurança. Na dúvida, procure um advogado. Isso foi eu que falei, tá? O senhor não pode falar, mas fui eu. Isso. Né? É isso aí, tem que ter gente... Peça orientação do advogado da sua confiança. Exatamente, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe mesmo. Doutor Wellington Alves, obrigado mais uma vez. Eu agradeço a presença aqui com vocês. Sucesso e volte mais vezes, por favor. É sempre uma honra, né? À disposição. Nós vamos ficando por aqui. Deixa eu fazer um lembrete aqui, final do programa. Eu preciso agradecer. Na semana passada,
A gente fez na semana passada uma homenagem para o meu pai, o JC Caparelli, né? Meu pai, José Carlos Caparelli. Pode tirar a tarde ali, Tiagão, só para eu falar aqui. Eu quero agradecer imensamente alguns amigos, o Antônio Blund, da Rede Ceval, e o Adolfo. Muito obrigado, Antônio Blund, né? Quem realizou, na verdade, foi o projeto Choro da Casa. A gente esteve lá participando. E logo em breve, acho que nos nossos programas de Natal ou de Ano Novo, eu vou retransmitir aqui. Vai ser um programa especial com o especial que a gente fez lá no Auditório Mira Júnior. Então, Antônio Blund e Adolfo, da Rede Ceval, muito obrigado pelo carinho e pela ajuda. Meu amigo Jô, lá da sorveteria do Jô, tá? Muito obrigado à sorveteria do Jô, incrível. E também aos 5 comerciários, em nome da Regina Pessotti, presidente dos 5 comerciários, que colaborou aí com o projeto Choro da Casa para realizar essa homenagem para o meu velho e querido pai, o Zé Carlos Caparelli, que tanto fez pela comunicação, pela música, de uma forma geral. Então, Rede Ceval, sorveteria do Jô, e também aos 5 comerciários. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela ajuda, e tamo junto aí sempre, tá, gente? Tá bom, gente? Obrigado mesmo pelo apoio. Vem aí o Momento da Família Prever com a minha amiga, querida amiga, jornalista Andréa Vitaliano, uma das gestoras lá da Prever Campos Elíseos. Vem aí com mais um Momento da Família Prever, sempre encerrando o nosso Conectado. Até o próximo. Tchau, gente. E hoje o Momento da Família chega com uma receitinha para você fazer e já reservar os seus potinhos para um café da manhã saudável. Iogurte natural, chia, aveia em flocos, mirtilo e mel. Tudo isso no liquidificador. Nós vamos montar os nossos potinhos, reservar, dá para você comer a semana toda. Antioxidante, com proteínas, com vitaminas. Gente, é um café da manhã maravilhoso, que vai te dar aquela força e energia para você passar bem durante todo o dia. Então vamos lá, tudo isso aqui no liquidificador e depois disso eu te dou o passo a passo para montar os nossos potinhos. Enquanto eu vou batendo aqui, te convido a entrar lá no Momento da Família, no nosso Instagram, compartilhar as nossas receitas, deixar os seus comentários. Afinal de contas, ser família é bom demais. Uma xícara de chia, aveia em farelo, mirtilos, que vai deixar uma corzinha linda, e mel. Olha, só aqui no liquidificador já ficou bonito, fala a verdade. Bate tudo e aí nós vamos montar os nossos potinhos para a semana. O interessante é você ter esses potinhos com tampa, tá? Eu esqueci até de falar que o mirtilo é rico em fibras. Então, olha que maravilha, hein? E vitamina C e K. E agora, para finalização, eu deixei aqui o iogurte natural, um pouquinho, que vai por cima. E o mirtilo para decoração. Olha que coisa linda! Olha! Fecha o potinho e reserva. E tá pronto o seu cafezinho da manhã aí para uma semana, se você quiser. Ainda sobrou um pouquinho no liquidificador. Faz aí, me conta depois. Com certeza vai ajudar muito na sua saúde e disposição. Tchau, tchau! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo exibido é de exclusiva responsabilidade de seus produtores. Olá, comerciárias e comerciários! Quero convidá-los para conhecerem o trabalho que o 5 Comerciários realiza em prol de toda a categoria. Além da proteção e conquistas ao direito trabalhista, nos empenhamos em promover oportunidades de lazer e convivência ao comerciário e sua família. São 87 anos de lutas e conquistas. Vocês são
o nosso maior compromisso e razão de existir. Quem tem um pet sabe, eles são mais do que animais, são parte da família. E quando chega a hora da despedida, eles merecem todo amor, respeito e carinho que sempre nos deram. No complexo de crematórios do Grupo Uniprev Prever, existe um espaço especialmente preparado para este momento. O crematório Pet Prever, um lugar tranquilo, arborizado, um ambiente propício para que você possa fazer uma fiel homenagem ao seu amigão. Para quem é associado Pet Prever, conta com benefícios exclusivos, como os descontos em nossas redes de parceiros, farmácias, laboratórios e muito mais. Temos condições especiais para o associado Prever, com parcelas mensais acessíveis, e temos o plano preventivo para quem não é associado. Informe-se pelo WhatsApp 16 34 34 mil. Crematório Pet Prever, sua fiel homenagem. No mundo dos negócios de hoje, a verdadeira transformação não acontece só na teoria. Ela nasce da coragem de inovar e de evoluir com propósito. A Tri-Sales transforma de verdade. Conectamos tecnologia, pessoas e processos para gerar impacto real. Ajudamos empresas a produzirem com mais eficiência, com saving inteligente e governança de TI que reduz custos e traz segurança. Inovação, dados e automação para entregar resultados que você sente na operação e no futuro do seu negócio. Tri-Sales, especialista em transformação digital, inovação que gera valor e transforma de verdade. Programa Conectado. Oferecimento: Prever Campos Elíseos. Respeito, carinho e dedicação ao alcance de todos. Sim Comerciários. Defendendo e valorizando os direitos dos comerciários desde 1936. E Tri-Sales, especialista em transformação digital. Tri-Sales transforma de verdade.